E hoje eu tô com a Selma Meiken, né? Selma, seja bem-vinda. Obrigada. Tudo bem? E a Selma, que, para quem assistiu os nossos podcasts, ela apareceu num dos podcasts. Então, se você quer saber também um pouco mais da história dela, procura lá no nosso YouTube, lá nos podcasts, que tem toda a história dela também. E aí, a Selma, ela é médica, né? Fisiatra. Gente, eu não sabia o que era fisiatra. Depois que ela me explicou. E aí, Selminha, como é que tá? Como é que estão a visão agora, né, que você falou que as pessoas começaram a entender um pouco melhor o que que é isso e essa questão da dor, né? A fisiatria é uma especialidade que atua na área de reabilitação, né, e muito frequentemente no tratamento de dor, né? Então, acho que atualmente muito mais pessoas têm sofrido de dor e de dor crônica, e aí acaba chegando no fisiatra para poder fazer uma abordagem, um tratamento disso. E a Selminha estava contando lá nos bastidores que as pessoas só chegam no fisiatra quando ninguém resolveu, né? Então, até por uma questão de trabalhar esse autocuidado ou até antes, né? É possível trabalhar antes da dor piorar? Como é que funciona? Na verdade, a gente precisa lembrar que a dor, né, a dor aguda principalmente, ela é um sinal do nosso corpo. O nosso corpo está dizendo que alguma coisa não está indo bem, seja na parte músculo-esquelética, seja, né, uma dor de barriga, uma dor de ouvido, alguma coisa no nosso corpo não está funcionando bem. O que acontece é que a gente geralmente não dá bola para essa dor, a gente deixa ela lá, a gente vai contornando, toma um remedinho, vai evitando um movimento, vai deixando de fazer algumas coisas e essa dor vai aumentando. E aí, quando ela fica intensa e ela começa a ser limitante, é quando às vezes as pessoas vão procurar ajuda. Então, se a gente, né, prestar atenção, e acho que aí envolve a questão também do autocuidado, perceber que tem uma dor, que isso é um sinal do nosso corpo de que alguma coisa não está indo bem, Uhum. o ideal é procurar um profissional e poder realmente ver o que está acontecendo para começar a tratar. E me explica uma coisa, é porque na espiritualidade o pessoal fala, né? Você vai ou pelo amor ou pela dor. Mas será que a dor ela é tão ruim assim? Porque às vezes, principalmente eu, quando eu era mais nova, eu fiz muitas artes marciais. E aí, na verdade, eu pelo menos aprendi a suportar a dor. Então, às vezes, hoje eu tenho dores que eu não sinto. Por exemplo, meu bruxismo, eu sei que ele tá ali, mas eu não sinto. Como é que funciona essa parte da dor para o nosso corpo? Então, a dor é um alerta, né? Isso no caso da dor aguda, né? Que é aquela que dura no máximo 3 meses, por definição. Quando uma dor dura mais do que 3 meses, a gente está no caso de dor crônica, né? Então, eu acho que até pelo ritmo de vida, a gente tem tantas obrigações, tantas coisas, que a gente não para prestar atenção. E Eu aí se mesma habitua. eu já aprendi, porque eu aprendi, né? Ainda mais eu era judô, então o professor ficava lá fazendo. Tinha que fazer abdominal com ele, pulando em cima da gente. Então eu aprendi a ser muito resistente à dor. E muitas vezes as pessoas também, né, nessa questão, eu preciso trabalhar, não dá pra parar pra ver essa dor. Quantas vezes você vê as pessoas indo, né, com 39 de febre pro serviço? Mas como é que a pessoa pode realmente se cuidar, assim? O que que ela pode fazer no dia a dia dela para ela perceber melhor, né? Porque às vezes fica uma coisa que, tá ali, mas tá chato, mas deixa, né? Eu acho que assim, uma coisa importante, né, que não é uma prática, é a gente fazer um check-up periódico, todo ano, passar num clínico geral ou num especialista, fazer os exames de sangue para ver se o nosso corpo está funcionando direitinho, né? Se tem alguma dor, alguma coisa específica também, procurar um médico e prestar atenção, né? Uhum. Às vezes a gente não para prestar atenção no nosso corpo, né? Então, sei lá, na hora que vai dormir, né? Tirar uns 2 minutinhos, deixar o corpo relaxar na cama e perceber se tem alguma coisa que não está bem. Isso é importante, porque a gente não relaxa, né? Não. O outro dia eu ouvi que é mais difícil fazer o músculo relaxar do que contrair. Sim. Então, às vezes, até você conseguir deixar seu músculo relaxar, são uns 3 dias, né? Pra ele conseguir relaxar. Então, às vezes, você já tá tão acostumado com ele contraído
que você nem sente a dor ou combate a dor, né? Como se ela fosse algo ruim que tá te atrapalhando, né? E na verdade, então é como se ele estivesse te alertando ali que alguma coisa não tá funcionando bem, né? Exatamente. Às vezes a gente nem percebe que uma musculatura está tensa, né? Que a nossa digestão não está boa, que a gente tem uma dorzinha de cabeça que está lá constante, ela vira normal, né? Então, é realmente parar. Eu costumo recomendar para as pessoas na hora de deitar, deitar, relaxar, vai soltando o peso do corpo na cama, porque você também vai desacelerando o seu cérebro, né? Porque o cérebro funciona numa atividade elétrica. E no nosso dia a dia ele está a milhão. E se a gente não desacelera, a gente entra no sono nesse padrão alto de atividade elétrica. E aí o nosso sono é agitado, a gente não consegue descansar. Ou insônia mesmo. Ou mesmo não consegue pegar no sono a insônia. Então o ideal, né, podendo, às vezes é 3, 5 minutinhos só para o corpo relaxar, né? Muitas vezes a gente não consegue, porque a gente capota de cansado, né? Mas sempre que possível é uma coisa bem interessante. E dor tem a ver também com o emocional? Com certeza, né? A dor, ela é um alerta físico, né? Na dor aguda. Agora, na dor crônica, já não é um alerta, né? Já é todo um processo neurofisiológico diferente e sempre tem uma questão emocional associada, né? Tanto que quando a gente trata de dor, a gente fala em dor total, né? Em todos os aspectos, o físico, emocional, entra a parte cultural, espiritual e tudo, né? Porque eu brinco, né? A cabeça não está separada do corpo, né? Né? Tem gente que acha que está separado. Então. Mas Deus fez tudo junto. Não, eu não posso. Eu estou triste, mas essa dor não pode vir. Aí o coração parece que tá rasgando, assim, né? Não estou sentindo essa dor, né? E aí quando você fala pra pessoa, olha, isso é uma dor emocional, ela não se conforma, né? Exatamente. E tá tudo junto. Eu costumo brincar, né? Imagina que você tá feliz, alegre e você topa o seu dedinho no pé da cama. Quando você tá bem, a dor é leve. Mas você tá num dia que você tá mal-humorado, que você acordou de mal com a vida, a hora que você topa aquele dedinho, a dor é muito mais intensa. Porque emocionalmente você não tá bem. E se a gente for olhar, os neurotransmissores né, no cérebro que trabalham com as nossas emoções são os mesmos no mecanismo de dor. Só que em áreas diferentes do cérebro com funções diferentes. E aí por isso que ele fica mais tempo, porque enquanto você não resolve essa emoção, a dor persiste também. Sim. Interessante. E como que você pode ajudar, ou como a pessoa pode se ajudar hoje em dia, quando ela sente que ela está com essa dor crônica? É alguma coisa que ela pode fazer também que ela se ajuda, ou realmente é procurar um fisiatra? Como que ela pode se ajudar nesse sentido? Acho que procurar um profissional é sempre bom, né? Mas lembrar de tudo aquilo que faz um hábito de vida saudável, né? Como é que está a minha alimentação, como é que está a qualidade do meu sono, atividade física regular, que é uma coisa que, né, a gente sente a diferença quando a gente movimenta o corpo. O corpo foi feito para movimentar. E às vezes o único movimento que a gente faz é levantar da cama, sentar e levantar, e não caminha, às vezes, dentro do escritório para entrar no carro, sair do transporte. Então, assim, a atividade física é muito importante, muito importante. E às vezes a pessoa, não tenho tempo, né, não vou fazer, então, às vezes só um alongamento, né, já ajuda bastante, né? Com certeza. E você estava comentando também de experiência somática, né? E acho que as pessoas não conhecem muito bem, ou já ouviram falar. Você pode explicar um pouquinho mais também sobre o que é a experiência somática e como é que ela também ajuda nesses casos de dor? A experiência somática é um trabalho que foi desenvolvido pelo Peter Levine há muitos anos atrás, né, onde a gente faz uma abordagem corporal das nossas memórias traumáticas, porque o nosso corpo registra tudo isso. E não é um registro emocional, é um registro que está no nosso sistema nervoso, né? Não no cérebro especificamente, mas no nosso sistema nervoso. Então, é um trabalho onde a gente vai conseguir ajudar o corpo a completar algumas respostas a nível de sistema nervoso autônomo para poder liberar essas respostas motoras que foram planejadas e não completadas perante um evento traumático, né? Porque o trauma não é o evento, mas o impacto que ele causa na vida da pessoa. Então você falou que não fica no registro
nos neurônios, mas fica no corpo. Então, às vezes a pessoa não lembra mais daquilo, mas tem esse registro em alguma parte do corpo dela que pode doer ou pode ter uma contração. Isso, frente a algum tipo de ameaça, o cérebro prepara reações de luta, de fuga e de congelamento, né? Só que nós somos seres racionais, diferente dos animais, então, por mais que o nosso cérebro planeje tudo isso, a nossa razão na hora chega e essas respostas motoras não são completadas, né? Então, com a experiência somática, a gente ajuda o corpo a encontrar o tempo e espaço de completar essas respostas. Entendi. Porque então, assim, por exemplo, se você queria dar aquele soco no chefe, mas aí você não pode. Porque, né, não vamos fazer isso, pessoal, né? Mas então aí você, em algum momento tem exercícios que podem fazer esse fechamento desse movimento, mais ou menos. Não, seriam questões traumáticas mesmo, uma queda, um assalto, alguma coisa que realmente ameaça a vida, né? E aí o corpo quer fugir, quer fazer alguma coisa e não faz. E já está comprovado que essas respostas não efetuadas estão relacionadas às doenças crônicas. Olha, interessante. Então, às vezes você nem sabe, mas essa doença que você está vivendo pode estar ligada a um evento ali e você nem lembra, porque às vezes até o cérebro apagou, né? Isso, e às vezes você vai tratar e você não vai nem lembrar o que desencadeou, mas o seu corpo vai conseguir liberar e você vai perceber que de repente algumas coisas estão melhores, está fluindo diferente com você. Interessante. Aí quando a gente fala que o DNA, né, as nossas células são receptoras e trazem registros, realmente é bem verdadeiro, né? Sim, é verdade. E essa questão da relação com a emoção, né? Então, como que o nosso corpo não tem como você desconsiderar a emoção, né, de ter uma ansiedade, um medo, né? Não, tá tudo junto. E a gente tende, né, pelo menos no passado, a desconsiderar isso, né? Tipo, mas por que você tá reclamando? Você tem tudo perfeito. Então, eu acho que é interessante isso, porque primeiro, acho que desmistificar essa questão de que dor emocional é uma dor menor, né? Ou algo que qualquer um, ou você tem a necessidade de lidar com aquilo sem ajuda, né? Porque, não, por que você tá triste? Porque eu tô triste? A dor pode ser um sinal de sofrimento, né? E esse sofrimento pode ser físico ou pode ser emocional, né? Alguma coisa está fazendo essa pessoa sofrer, e por isso ela está com a dor, né? E aí buscar um jeito de como lidar com isso, né? Porque às vezes tem, claro, terapias, né, com os psicólogos, né, e os psiquiatras, mas tem algumas coisas que você consegue também ir liberando pelo corpo, né? Então, acho isso bem interessante, né? Somente essas memórias que você fala das mais traumáticas, assim, né? E se a gente fala, né, de um ponto de vista mais integrativo, holístico, né, a gente sabe que os sintomas, as doenças vão se manifestar no corpo físico por último, né? A manifestação começa nos nossos corpos energéticos. Então, todas as práticas integrativas, né, elas vão atuar nisso tudo. Então, talvez não chegue no corpo, ou se chegar, vai chegar bem mais suave. E aí a gente falando de práticas integrativas, né? Fim de semana que vem, hoje a gente tem 1 hora, né, de programa, então fala bastante. Se vocês também estiverem no Instagram da Hathor, quiserem mandar dúvidas pra gente, a gente tá atendendo. E vai ter uma feira, né, que a gente vai fazer e a Selma vai estar lá. Então, se você quiser conhecer a doutora Selma, né, falar das dores, fala, Selma, estou com umas dores. Então ela também vai estar podendo estar te ouvindo, né, para poder ajudar. Fora todos os outros terapeutas que também trabalham nas técnicas integrativas. Então, eu sempre falo que o integrativo é aquilo para aquilo não acontecer e fazer uma proteção, né, para você. Porque depois que aconteceu, aí não tem jeito, né? Você vai precisar de todo mundo que precisa para te ajudar, né? Então, é interessante
essa parte da compreensão do ser como um todo, né? Porque às vezes eu vejo que as pessoas só veem, não, mas é o meu ombro que tá doendo, por que que tem a ver, sei lá, com a vez que eu me chateei, né? A gente tem essa coisa de segmentar, né? E, na verdade, cada pessoa adoece de uma maneira. O corpo de cada pessoa encontra um caminho de manifestar isso, né? Pode ser no músculo, pode ser no estômago, pode ser no pulmão, pode ser no rim, na parte urinária. Cada pessoa vai, né? Isso é inato. O corpo da pessoa encontra um caminho de manifestar. E é importante porque, por exemplo, na energia do Reiki, né? Quando a gente trabalha, a gente sabe que aquela energia vital deixa de funcionar, tem uma estagnação e aí um adoecimento. Então, quando você começa a trabalhar aquela estagnação, devolve energia vital, você começa também a trazer uma melhora para aquele ponto, né? Para aquela estrutura. Então, só que isso é ainda enquanto não chegou a ficar, né, no nível ali que chegou no corpo físico, e aí já você vai precisar de apoio também para o corpo físico, né, na medicina tradicional também. Então, é interessante essas junções para a gente poder esperar de cada um o que esperar, né? Porque às vezes, não, então eu só vou fazer reiki, não preciso de mais nada. Não, gente, não existe. Né? Ou então, só vou fazer a fisiatra e não preciso de mais nada. Também não, gente. Então, hoje em dia, quanto mais você se permitir se ver integral, mais porque vão ter mais pessoas com outros olhares para o seu processo. E às vezes isso é importante, né? Com certeza, tanto que antigamente a gente falava em terapias alternativas, né? E esse nome foi mudando para terapias complementares, agora, né, terapias integrativas, porque integra tudo. São vários saberes diferentes para abordar aquela questão, e na verdade aquele indivíduo, né? Aquela pessoa que está manifestando aquela queixa, aquela dor, alguma doença. Legal. E para te achar nas redes sociais, onde que elas te acham? A Selminha, quero passar, né? Eu estou no Instagram e no Facebook como Selma Meiken, né? Então é só procurar lá, ou então na Hathor. Né? Na Hathor, a Selma sempre está nos atendimentos da apometria, né? Sempre está com a gente fazendo os trabalhos energéticos e vai estar lá na feira para atender todo mundo. Então, no próximo bloco a gente vai falar um pouquinho mais do que vai ser essa feira, como que cada técnica, né, vai ajudando. Então, você vê que mesmo nas técnicas, não tem como falar assim, eu vou fazer só o reiki, eu vou fazer só a apometria, ou vou fazer só o floral. Então, é uma junção de energias que eu falo que isso vira alquimia, né? Porque cada visão vai te dando uma frequência energética para apoiar você naquele processo. Então, o mais importante, eu acho, porque eu gosto de desmistificar a dor como um ser negativo, né? Então, né? Porque assim, todo mundo fala assim, eu odeio ficar doendo. Gente, mas se você não estivesse sentindo dor, uma vez aconteceu com a minha mãe, que ela também tem muita resistência à dor. Então, ela queimou todo o braço dela e ela não sentiu, porque ela não tem resistência à dor. Então, a dor no seu processo de consciência, ele é positivo quando você vai atrás dela para entender o que ela está querendo dizer para você. Né? Você fala, mas o que essa dor está querendo dizer para você? Que você não está querendo enxergar. Ou o que aconteceu que ela surgiu, né? Porque ela não apareceu do nada. Alguma coisa fisicamente, emocionalmente aconteceu e seu corpo está manifestando. Então não adianta ficar bravo com a dor, mas se perguntar, o que eu estou fazendo comigo, com a minha vida, com o meu cuidado, que não está dando muito certo. Não está dando certo, né? Então, né, porque todo mundo fala, se você vai para a espiritualidade, né, pela dor, como se ela fosse uma coisa ruim. Gente, a dor é um sinalizador de que algo não está correto em você. Então, se você não tivesse esse sinalizador, você não para, né? Você vai atropelando até uma hora que você, agora não dá mais para voltar.
né? Então, às vezes eu sei que até para resolver uma dor, por exemplo, resolver uma dor de dente, eu sei que é uma dor de cabeça enorme, mas pelo menos você tá dando atenção para aquela dor de dente, tá olhando, tá arrumando, né? Agora, imagina se você não estiver sentindo dor, da onde que vai parar, né? Então, é, é entender que a dor é esse freio de consciência, né? Falar, olha, gente, se tá doendo é porque o corpo tá querendo, é a forma do teu corpo, É um sinal de alerta, né, né? É uma conversar com luzinha de você. alerta vermelha acendendo. E eu costumo dizer assim, né? O seu corpo fala, seu corpo grita, seu corpo berra. E se você não escutar, ele te joga na cama. É, Aí você vai ter que olhar de alguma vai maneira. ter que olhar de alguma maneira, porque o corpo, ele é inteligente Sim. nesse aspecto, né? Então, usar isso a favor para que você possa aprender mais sobre você. Uhum. Porque normalmente quando você vai atrás, você vai descobrir muita coisa, né? Das histórias, por exemplo, hereditárias, Sim. doenças hereditárias, o que aconteceu na sua família, o que aconteceu na sua infância. Então, às vezes, por esse. É como se desse um caminho para você ir descobrindo, né? O que aconteceu lá atrás, como resolver, né? Exatamente. E o principal, viver bem, né? Ter uma vida saudável e viver bem. Né? A vida, ela tem um começo e um fim. A gente tem que fazer o melhor nesse intervalo. É, aí que é o desafio, né? Porque imagina, hoje em dia o viver bem é, né, teoricamente ali você tem a sua hortinha, né? Tudo que Sim. você planta você come, né? Sem nenhum agrotóxico. Às vezes sei que às vezes é impossível. Então, pelo menos para a vida moderna, o máximo que você conseguir, né? Então, conseguir ter um trabalho que você consiga ter tempo para cuidar de você ou, né, criar tempos para isso, porque às vezes a gente se você não deixa, as outras coisas vão sempre ter mais prioridade. E aí é onde depois que você não dá prioridade para você, aí não são as outras pessoas que vão dar prioridade para você. Então, né, é nesse alerta, né, e mais ou menos também nessa compreensão da dor. E às vezes até numa dor emocional, pessoas que estão passando por uma situação Sim. emocional difícil, olhar para essa dor com mais amorosidade no sentido de entender que é algo que você está passando para você transformar. Existe alguma coisa que precisa transformar, né? Existe alguma coisa que precisa ser conscientizado, né? E aí o que precisa ser conscientizado para você melhorar, para você né, ficar bem com você. Então, são todas essas técnicas complementares que vão apoiando e também nas da medicina tradicional para você ter esse olhar do todo, né? E realmente receber esse cuidado, né? Isso. A gente tem que cuidar porque nessa coisa de rotina é muito comum pessoas que não têm nem o tempo de almoçar, né? Tá comendo e Sim. tá trabalhando e porque não pode perder tempo e são coisas muito básicas, né? O nosso sono, o nosso descanso, o nosso repouso. Né? Então lembre-se, hoje é sábado, né? Então se você tá aí ouvindo a gente, né? Se permite descansar, fazer uma massagem ou fazer escaldapé, né? Isso. Pega o dia hoje para trazer esse relaxamento para você. E aí você também continuar ouvindo a gente, né? Mas se cuidar, dar esse tempo para você poder melhorar e também para ajudar o seu corpo, como ele é inteligente, a também descobrir os caminhos de cura que ele pode fazer, né? Sim, é só você prestar atenção que o corpo sinaliza, o corpo fala e te demonstra o que ele está precisando. Além da apometria e do reiki, tem uma coisa que a maior parte das pessoas gosta, que são os dragões, né? A gente também vai trabalhar com a mesa dos dragões. E uma parte que praticamente eu ainda não falo tanto na rádio, né? Mas é muito forte para os dragons. E foi a primeira ferramenta que os dragons trouxeram para Ana Vidal. Não, desculpa, para Anton, que é a questão das essências. Então, quando perguntam das essências Dragon, eles perguntam se a gente pega um dragão e põe no pote. Mistura ele na água. Mistura na água. Essência de campo de consciência é mais ou menos igual que a experiência do professor Masaharu Enomoto. Então, é como se a água impregnasse daquela essência
que a gente intenciona, por exemplo, no caso, através do papelzinho, ou que o dragão vai intencionar quando ele está chegando e está sendo recebido. Então, é um pouco diferente do que a gente fala de essência floral, né? No início, quando o Dr. Bach fazia realmente colocando as florzinhas ali, né? Deixando no sol, né? E tal. Então, existe uma diferença entre essências de campo de consciência e essências florais. Só que hoje ainda as pessoas não entendem se você fala campo de consciência, né? Então, por isso a gente fala essência floral. E lá a gente vai ter uma experiência bem legal que chama Sopros dos Dragões. Então, nos Sopros dos Dragões, a gente vai trabalhar dentro da tua questão, descobrindo qual dragão vai te ajudar. Então, por exemplo, a Scarlet, a Yellow, Burgundy. E aí a gente faz uma essência que essa essência é para você, né? Uma essência que vai ajudar você naquele período, naquela questão. E é bem interessante que quando eu fiz isso, normalmente eu fazia mais fechado para os alunos, né? Como melhorava, né? Sim. Essas essências que são exclusivas para a pessoa. Então não é aquela essência que a gente chama de compostos, né? Você faz com a vibração daqueles dragões direcionado para aquela questão que você quer trabalhar. Então, eu sinto que a eficácia do processo é muito grande. E se você, ao mesmo tempo, trabalha com o dragão junto, então, se na sua questão, a sua questão é muito dragão yellow, você precisa estudar e você não está conseguindo, ou seu filho não está estudando, não vai passar de ano, vai fazer ENEM. E aí é o dragão Yellow que ajuda, a família Yellow, né? Quando você entende o dragão Yellow, parece que a pessoa recebe um banho de Yellow, né? Assim, fala, olha, vai fazer a prova, chama o Yellow. Aí a pessoa fala, Yellow, sabe? E para realmente ajudar, por quê? Os sopros, eles têm uma otimização um pouco mais rápida do que as essências tradicionais. A Selminha trabalha bastante com a Saint-Germain, né? Sim. E outras essências. E você sente alguma diferença mesmo, de fato? Como são frequências bem diferentes. A frequência, né, dos Dragons é bem mais alta e é muito mais rápido. É diferente, não sei te explicar, mas é diferente. Né? E às vezes eu testo, é muito raro sair Saint-Germain. Uhum. Só quando algumas questões, mas a maior parte dos testes sai para usar essências Dragon. Porque o que os dragões explicaram é que muita informação que estava no planeta estava distorcida. E os dragons que a gente trabalha, eles não são dragões que estiveram na Terra. Então, eles são a pura essência daquela energia. Então, por exemplo, a pura essência do amor. Que às vezes até, se você pega uma flor que está aqui, o amor foi tão distorcido que não chega realmente a energia do amor de fato. E aí quando você pega Emerald, não, Emerald é a pura energia do amor. Então, isso faz com que a purificação do processo ali, né, a gente fala que quando você tem uma situação carregada, para energia, não gira energia vital. Então, limpar essa impregnação e tal é muito mais rápido porque é uma energia mais, a pura energia da fonte mesmo, né? Então, isso ajuda a ser muito mais rápido e lembrando sempre que é o que a gente fala, tratando sempre nos aspectos de integrativo, né? Então, você vai continuar tomando seu remédio, né? Você vai continuar fazendo tudo que o médico mandar, inclusive, né, o floral que é para te apoiar e para trabalhar no autocuidado. Então, tá começando a sentir uma dorzinha, não tá legal, então a gente já consegue trabalhar preventivamente falando, né? E é isso que a Marta falou, é importante, né? Quando a gente tem algum sintoma, alguma dor, é muito importante, é essencial você cuidar da parte da saúde física na medicina tradicional, né? Tá com uma dor, vai no médico, faz um diagnóstico, faz o tratamento e a gente complementa
com os trabalhos energéticos, né? Eles não substituem, eles se integram, isso é muito importante. Lembra que eu falo que a dor, na verdade, ela pode estar te direcionando para algo que você não está enxergando. Então, ali a gente vai poder trabalhar, porque se você não está enxergando, é porque você não está enxergando. Então, alguém para te ajudar a enxergar, fala, olha, né, dá uma luzinha aqui, olha, né, para esse lado, e se você olhar para cá. Então, às vezes, por isso que quando a gente passa por um atendimento energético ou por um atendimento de essência, dá aqueles insights, né? Porque ele mostra, às vezes, um lado que você não quer ver, ou um lado que está escondido, e aí você toma consciência daquilo, fala, nossa, é verdade, eu estou fazendo isso e eu, né? Por isso que a vida não está andando, por isso que não está dando fluência. E aí você começa a levar, né, levar energia vital para aquele lugar, e aí você começa a melhorar de fato. Então, todas essas técnicas, de uma certa forma, eles ajudam a limpar as interferências, né? E interferências pode ser você mesmo, né? Não é só o outro. E a gente costuma colocar muito Sim. a culpa no outro, né? Tipo, olha, fulano de tal, Beltrano, né? Meu ex-chefe, sei lá quem. Sempre tem um culpado, né? Sempre tem. Eu sou alecrim dourado. Eu nunca fiz nada de errado. Né? Então, e aí pra gente sair dessa visão alecrim dourado, né? Eu falo assim, peraí, eu também não sou legal em alguns pontos. E como é que eu posso melhorar esses pontos que eu não tô sendo legal? Porque de certa forma isso tá voltando pra mim. Né? Estar num lado da inconsciência é muito complicado, porque é como se você estivesse apanhando de um lugar, tipo, só vem a paulada, não sabe de onde está vindo, né? E aí essas técnicas todas, elas vão ajudar você a entender por que você está se maltratando, por que isso está acontecendo na sua vida, que coisas você precisa perceber, tanto no seu corpo físico, no mental, no emocional, até no campo espiritual mesmo, né? Porque às vezes o obsessor não tá lá porque você é o coitadinho, às vezes você que atrapalhou a vida desse obsessor, né? Então, como que resolve isso? Então, por isso que a gente tem o trabalho da apometria, o trabalho do reiki, o trabalho das mesas do dragão, o trabalho dos sopros, dragon healing. A gente tem que lembrar que a nossa mente mente, né? Verdade. Essa coisa que o outro às vezes percebe uma coisa que a gente não está percebendo. Às vezes é um amigo, às vezes é um terapeuta, um profissional, né? Porque é um sistema de segurança. A gente não consegue enxergar aquilo. A proteção do ego, exatamente, né? É uma grande proteção. Então, quando alguém está olhando de fora, ele vai falar uma coisa que você pensa, nossa, como é que eu não tinha pensado nisso antes? Mas assim, porque a sua mente não estava deixando. A gente tem filtros de proteção. Né? Então não se sinta culpado, mas assim, a nossa mente mente. Então, às vezes, uma outra pessoa consegue. E dragão, então, é o que mais te dá sacode, né? Dragão pinta chama fala, acorda, volte assim, né? Então, acontece com todo mundo. Não tem ninguém que você fala, nossa, essa pessoa super iluminada, nunca erra, né? Então, primeira coisa é sair dessa fantasia de guru, né? A gente sempre acha que, porque fulano é iluminado em 3.000 gerações, né? Então, sair dessas fantasias de guru e a gente começar a olhar para nossa realidade humana, né? E dentro da nossa realidade humana a gente tem coisas boas, tem coisas ruins, mas aí por isso que eu, né, voltando da tema da dor, por isso que eu acho que o tema da dor é bem interessante, porque a dor é um sinal. Sim. Você não está fazendo bem com você, não. Você acha que está fazendo bem, mas isso não está te fazendo bem, porque está te causando dor. Então, se está te causando dor, aí esse não é o caminho. Exatamente. Né? Porque senão você continuaria nesse ciclo de adoecimento indefinidamente. E aí até onde o corpo fala, não, chega, a partir daqui você já não pode passar, vai rever o que você está fazendo. Então, na verdade, eu sinto que é mais um freio que a gente coloca na gente mesmo, até pra gente não se sabotar. Sim. Já se sabota um monte. Com certeza. Né? Então, olhar pra dor com mais consciência. Né? E eu lembro que minha avó, na época de orelha, falava assim, você tem que agradecer a dor. Eu falava, vó, não consigo agradecer a dor. Mas
agradecer aquela experiência que você está tendo, às vezes ela não é uma experiência agradável, na maior parte das vezes, mas pode ser uma experiência de crescimento, Sim. né? E todo crescimento dói. Na terceira dimensão. Na terceira dimensão, assim, a gente tenta trabalhar com mais consciência, com mais presença, mas que às vezes dói, porque são os nossos mecanismos de defesa do ego, que não quer mudar. Então, quanto mais a gente sair desse lugar, e aí que os dragões falam, né, de você realmente integrar a sua força de fato, né, integrar quem você é, o teu potencial máximo, de fato, assim, porque não é uma coisa assim, meu potencial máximo, mas não estou fazendo nada na vida, né, que aí é incoerente. Então, assim, você está no seu potencial máximo e fazendo mesmo, de fato, sabe? Aí sim você consegue entrar no processo de realização. Mas até então vai ter vários empecilhos no processo e um deles é a dor. Né? Essas dores, né? Tudo isso vai acontecer e vai tirar do seu caminho. Então, às vezes, não é só o que a gente chama de... é para você ficar meio perdido, né? Ficar vendo internet e tal, né? Os distratores, né? Também é a dor. Às vezes na dor você fala, bom, gente, deixa eu dar um tempo aqui. Peraí que eu preciso integrar tudo isso que está acontecendo comigo. Então também de dar esse tempo para você, né? Então eu acho bem interessante. E aí, se você quiser, né, falar um pouco mais sobre isso, porque na verdade é o que está acontecendo com a maior parte das pessoas, Sim. né? Elas estão sentindo muita dor. E aí, como eu lido com esse processo, né? É isso mesmo, né? Porque assim, a correria do cotidiano, ela existe. A gente não consegue mudar isso tão rápido, né? Mas a gente tem que se organizar, e tempo é uma questão de organização, para tirar alguns momentos para poder cuidar do corpo, da alimentação, só relaxar, descansar, né? Quantas pessoas têm de lazer hoje? Né? E de autocuidado Sim. mesmo, né? Desse atenção, né? E de todo esse movimento que o nosso corpo está vivendo, porque a Terra está em transição, isso é um tema para um outro movimento mais, né? Só pra, esse monte de dor também tem a ver com a transição da Terra e também tem a ver com uma necessidade da gente de estar mudando. Então, quanto mais a gente relaxar e soltar essas nossas interferências e as Sim. nossas resistências, mais fácil vai ser o processo, né? E mais tranquilo, mais amoroso, mas não que não seja, né, um processo de muito aprendizado, Sim. muita consciência, né? Porque às vezes a gente quer terceirizar, né? A gente quer um remedinho mágico Não, remédio que mágico vai não resolver existe. tudo, não vai ter mais dor, não vai ter mais insônia. Isso não existe. Isso não Né? existe. O tratamento começa na gente. O médico, o terapeuta, o profissional, ele vai te dar um monte de dicas ou de medicação, mas isso são só coadjuvantes. O caminho, cada um faz o seu. Uhum. @Rator_Spaco. Não deixa de dar like, de se inscrever, porque eu quero que entre mais gente legal, tá? Se você tiver dúvidas também, quer saber mais informação, quer perguntar mais coisa pra Selma também, né? Se quer mandar lá uma mensaginha pra ela, Selma Maken, né? E falar, doutora, estou com muita dor, como eu faço? Então, conversa com ela também. Mas é essa parte de conscientizar para o seu autocuidado, pelo seu amor próprio e não ficar com raiva do processo. Isso é igual o bebê quando chora, né? A gente não gosta do choro do bebê, mas se o bebê não chora, ele vai fazer o quê para ele dizer que não tá bem? É igual o nosso corpo. Igualzinho. Porque a nossa desconexão é tão grande que a nossa fala está totalmente desconectada do nosso corpo. Então, o teu corpo não está conseguindo se conectar com você, com a tua fala, para dizer, olha, toma cuidado com isso, presta atenção. Então, outra forma dele se expressar com você é a dor, né? Então, que você consiga entender melhor o que o seu corpo está falando para você, acolher a sua encarnação com mais harmonia, né? Sentar nesse lugar de ai meu Deus, é um karma, então eu tenho que sofrer. Não precisamos mais ir por esse caminho. Não. Né? Mas existe para fazer toda a mudança, toda uma limpeza e uma transformação consciencial para que a gente possa realmente
cuidar melhor da gente mesmo, ter uma qualidade de vida e também trazer mais consciência espiritual para o nosso caminho. Então aí sim a gente entra numa outra questão que aí é não sentir dor, mas não porque você está fingindo que ela Sim. não está lá, é porque realmente não dói. Que você está bem e não precisa ter dor, Não né? precisa ter dor, né? E, gente, lembrando também que nosso WhatsApp é o 11 967 67 48 41, 11 967 67 48 41. Lá você vai falar com a Geisa vai te encaminhar. Então, se também pessoas quiserem fazer atendimentos online com os terapeutas, vai ser possível. A live da Hathor vai estar aberta, você dá um sinal pra gente que a gente entra em contato com você. Então, é uma coisa louca que eu criei, mas que é para tentar fazer essa feira presencial e online, então, né, para também as pessoas que não puderem estar lá, sim, mas de uma forma também estar, também que se elas quiserem conversar com as pessoas, poderem conversar. Então, deixa toda aquela camada, né, de dor, de sofrimento sair, para você poder acordar em outra versão de você, em outra energia. Nós estamos desenvolvendo e crescer não é fácil, transicionar não é fácil. E quem escolheu nascer nesse momento de transição é realmente porque quis nascer nesse momento de transição, tá? Então, assim, vai falar que é karma? Nem sempre. Você escolheu nascer nesse momento de transição porque, de alguma forma, você sentiu que você realmente poderia apoiar esse processo. Até melhorando você mesmo. Sim. Né? Então, como é que eu posso apoiar? Se você for uma pessoa melhor e sair daqui uma pessoa melhor, você já, né, fez todo um trabalho enorme, né? Porque muita gente só volta e continua, né, no mesmo ciclo. Então, vamos trabalhar para que a gente consiga ser cada vez mais uma versão melhor nossa e agora sem dor, né, Selminha? Exatamente. Sem dor, sem sofrimento. E vamos em frente. Pessoal, muito obrigada para todo mundo. Até mais. Tchau, tchau.